Olá, eu sou o Felipe Kitamura, eu sou neuroradiologista da Unifesp e nesse vídeo eu vou falar sobre as sequências gradiente eco. O que faz uma sequência ser gradiente eco e não ser spin eco, por exemplo? A principal diferença, assim, mais prática e objetiva, é que a sequência spin eco tem dois pulsos de radiofrequência, né? O primeiro pulso de 90 graus e o segundo pulso de 180 graus. Na sequência gradiente eco, a gente só vai ter o primeiro pulso de 90 graus, que pode inclusive ter angulações diferentes, não só 90, e em vez de ter o pulso de 180 graus, a gente vai ter o que a gente chama de gradiente reverso. Então, basicamente, essa daqui é a diferença principal. Então, o que acontece? Quando a gente dá o pulso de 90 graus, ou com uma angulação variável, diferente da sequência spin eco, o que vai acontecer é que assim que a gente dá o pulso de 90 graus, a gente percebe aquele sinal que a gente chama de Free Induction Decay, ou FID. E esse sinal é um sinal que oscila e decai de acordo com a constante de tempo T2 estrela. A constante de tempo T2 estrela, se a gente lembrar das aulas iniciais dos conceitos de física, é uma constante de decaimento que leva em conta tanto o efeito T2 quanto o efeito da inhomogeneidade do campo magnético. Então, é um efeito somado T2 e o efeito da inhomogeneidade do campo. Então, aplicamos o pulso de radiofrequência de 90 graus, a gente vai observar esse sinal sendo lido na bobina, na antena, e com esse tipo de decaimento. O que a gente vai fazer na sequência gradiente eco é que durante esse sinal a gente vai aplicar um gradiente de defasagem para poder fazer esse sinal sumir mais rápido e defasar os spins nesse instante. E aí, em seguida, a gente vai aplicar um outro gradiente, que é o gradiente de refasagem, para a gente conseguir ver o eco desses spins ainda dentro desse tempo aqui. Então, o que acontece é que o sinal, com o gradiente de defasagem, ele some antes, e com o gradiente de refasagem, ele vai reaparecer. E a gente vai ler ele nesse momento. A gente faz essa defasagem e refasagem utilizando as bobinas de gradiente magnético, que a gente já viu nas outras aulas. Basicamente são bobinas dispostas nos três planos, em que a gente passa uma corrente elétrica e ela vai criar um gradiente de campo magnético, ou seja, uma variação do campo magnético no espaço. E como a gente liga e desliga essas bobinas em tempos intervalados, a gente também vai variar esse gradiente no tempo. A ideia da variação do gradiente, do campo magnético no espaço, que é o gradiente, é fazer com que spins de posições diferentes assumam frequências e fases diferentes para a gente conseguir identificar eles depois, como a gente já viu na aula de codificação espacial. Então, aqui demonstrando mais uma vez, quando a gente não tem nenhum gradiente ligado, todos os spins, assim que a gente deu o pulso de 90 graus, todos eles estão uniformes em fase. E quando a gente liga o gradiente, a gente vai fazer eles perderem fase e mudarem de frequência de acordo com a posição deles no espaço. Então, agora aqui uma representação mais completa da sequência gradiente eco. Então, lembra lá, ó, nesse instante de tempo a gente dá o pulso de 90 graus de excitação, que é o pulso que vai selecionar o corte no paciente. E aí, nesse instante, o sinal começa a decair de acordo com a constante T2 estrela. Isso é o natural de acontecer. O que acontece é que na sequência gradiente eco, além de dar o pulso de 90 graus, que pode não ser de 90, né? Quando eu me refiro a pulso de 90, pensem em um pulso de radiofrequência de excitação. Tá? É o pulso que vai gerar esse sinal, que é o que a gente chama de Free Induction Decay. Então, a gente deu o pulso de excitação, o sinal vai começar a cair de acordo com a constante T2 estrela, a gente vai usar um gradiente de defasagem que vai fazer esse sinal sumir, e em seguida a gente liga um gradiente de refasagem, que faz com que esse sinal comece a reaparecer, porque a gente vai fazer os spins entrarem em fase de novo, de forma que eles atinjam um pico de sinal, e aí, desse instante para frente, eles vão começar a defasar outra vez.
Então, até a metade do pulso de refasagem, o sinal sobe. No meio exatamente do pulso de refasagem, o sinal tem amplitude máxima, e do meio até o final do pulso de refasagem, o sinal cai de amplitude. Isso aqui é o natural, e aí com isso a gente faz a leitura do sinal nesse momento aqui, que é aquele sinal que a gente vai utilizar, que a gente vai ter que amostrar e usar para preencher cada linha do espaço K. O espaço K que a gente já viu na aula de codificação espacial, para que ele serve. Nada mais é do que uma representação das frequências contidas no tecido, na amostra que a gente está estudando, que no caso é um corte do paciente. Então, a sequência gradiente eco basicamente é aplicada em 2 passos. Uma porção é a força que defasa os spins, que é essa primeira aqui, e depois uma que refasa até a metade e defasa de novo na segunda metade. Então você pode perguntar, Felipe, tudo bem, mas assim, na prática, qual que é a diferença de uma sequência gradiente eco para uma sequência spin eco? Isso aqui muda em quê? São várias coisas diferentes em relação à sequência spin eco. Por exemplo, como a gente só usa um pulso de radiofrequência, que é o pulso de excitação, que pode ser 90 graus ou não, geralmente é menos que isso, o tempo de escaneamento é menor, porque você tem um pulso a menos para dar. Além disso, como o gradiente de defasagem e refasagem ele tem que acontecer dentro do Free Induction Decay, do FID, e esse tempo do FD é muito curto, porque ele decai com a constante T2 estrela, que é uma das constantes mais curtas que tem em ressonância magnética. Então essa sequência ela vai ser uma sequência muito rápida, uma sequência de aquisição muito rápida, porque o tempo de eco é um dos mais curtos que a gente tem. Além disso, como a gente usa flip angles pequenos, geralmente o pulso de excitação, lá, a radiofrequência, ela geralmente tem 30 a 45 graus, ela é muito mais rápida do que um pulso de radiofrequência de 90 graus, por exemplo. Então, juntando essas duas coisas, tanto o fato do tempo de eco ser curto, quanto o fato da aplicação do pulso de excitação ser mais curto também, essa sequência ela vai ser uma sequência muito mais rápida do que a sequência spin eco. E por motivos óbvios, isso tem implicações práticas importantes, e é por isso que essa sequência é muito usada na prática. Essas sequências, porque isso é uma família de sequências. Então, isso tudo tudo ótimo, tudo bonito, uma sequência muito rápida, então vamos substituir a spin eco, vamos usar só ela então. Na verdade não é assim, porque como toda sequência em ressonância magnética, toda sequência de pulsos, toda imagem gerada por uma sequência de pulsos de ressonância magnética contém artefatos em maior ou menor quantidade. E não é diferente nas sequências gradiente eco. E elas têm artefatos específicos dela. Por exemplo, o fato de ela ser uma sequência em que o contraste na imagem é feito por T2 estrela e não por T2, a gente vai ter muito mais artefato de susceptibilidade magnética, e a gente vai ter também mais artefatos de chemical shift. Esses artefatos estão exemplificados aqui. Esse daqui é o artefato de chemical shift do tipo 2. Esse é um artefato que acontece quando a gente escolhe um tempo de eco em que o sinal da gordura está em fase oposta ao sinal da água. E aí o que vai acontecer é que toda a transição de tecido gorduroso para tecido que tem muita água, como por exemplo aqui o músculo no subcutâneo, o músculo aqui embaixo e a gordura no subcutâneo, essa transição toda vai perder sinal e vai criar o que a gente chama de artefato de tinta da Índia, esse artefato em que você vê esse hipossinal, essa quase ausência de sinal em toda a transição entre gordura e água. Esse artefato, o Chemical Shift tipo 2, ele é um artefato bem mais específico para sequências gradiente eco. Diferente do artefato de Chemical Shift do tipo 1, que a apresentação de imagem é diferente dessa daqui, o artefato Chemical Shift do tipo 1 ele também pode acontecer em sequências spin eco. E aqui do outro lado aqui, a gente vê o artefato de susceptibilidade magnética. O fato dessa sequência ela levar em consideração a constante T2 estrela faz com que ela seja muito mais suscetível à inhomogeneidade do campo. Então, se esse paciente aqui tinha um objeto metálico
aqui no crânio, e esse objeto metálico, ele deformou o campo magnético nesse local, fazendo com que todos os spins que deveriam ser registrados nessa posição aqui, onde está preto, todos eles foram empurrados aqui para trás e caíram todos em cima dessa linha. Por isso que essa linha aqui está muito mais branca e ficou esse preto aqui, ó. Na verdade, é o sinal desses spins todos que foi registrado de forma errada. Então, a codificação espacial aqui sofreu um erro porque a gente mudou o valor do campo magnético para um valor que não era esperado aqui nessa região. E aqui, você vê que parte dos spins foram desviados para frente, né, em vez de serem desviados para trás. Então, esses são dois tipos de artefato que ficam mais proeminentes, ou são até, no caso do Chemical Shift tipo 2, né, que são exclusivos da sequência gradiente eco. Essa é a base que a gente explicou até agora, é a sequência gradiente eco pura, simples, mas existem inúmeras variações da sequência gradiente eco. Como eu disse no início, essa é uma família de sequências, e cada uma delas tem um nome e aplica uma técnica um pouco diferente. Então, por exemplo, na sequência dual ou multi-eco, dual eco ou multi-eco, a gente vai ter 2 ou mais gradientes depois do pulso de excitação de radiofrequência. E esses vários gradientes eles vão ocorrer enquanto está tendo o decaimento T2 estrela, que é aquele período do F e D. Então, isso tudo tem que ser extremamente rápido. Cada desses gradientes, como eles são aplicados em tempos diferentes, dentro do FD, eles vão ter tempos de eco diferentes. Um exemplo de sequência que utiliza essa técnica são as sequências in phase e out phase. Então, o que acontece? A gente aplica o pulso de excitação, a gente começa a ter o FD, a gente defasa ele, depois a gente começa a refasar ele e defasa, e aqui a gente mediu um sinal com esse tempo de eco aqui, nesse intervalo. Depois a gente espera mais um determinado tempo, aplica de novo refasagem e defasagem, e mede esse outro sinal. Depois a gente aplica um outro, refasagem e defasagem, e mede esse outro sinal. E aí cada um desses sinais aqui vai compor uma imagem diferente. Esse daqui vai compor uma imagem, esse daqui vai compor outra, esse aqui vai compor outra. E aí esses pulsos são repetidos de forma ordenada até a gente preencher todo o espaço K. Sendo que esses primeiros pulsos aqui vão preencher um espaço K, esse aqui vai preencher outro espaço K e esse aqui vai preencher outro espaço K. Sendo que cada um desses espaços K diferentes, então vai dar origem a imagens com ponderações diferentes, porque o tempo de eco aqui é mais curto do que aqui, que é mais curto do que aqui. Exemplo, sequência in phase e out phase. Essa daqui é a imagem que foi oriunda do espaço K, que foi preenchido com tempo de eco de 4,4 milissegundos. E essa daqui é a imagem que foi preenchida com tempo de eco de 2,2 milissegundos. O interessante dessas imagens é que, fisicamente, com 4,4 milissegundos, a água e a gordura estão em fase, o que faz com que o sinal da água e da gordura sejam somados. Já nessa sequência aqui, com 2,2 milissegundos de tempo de eco, esse é o momento em que o sinal da água e da gordura estão fora de fase. Então, o sinal dessa imagem vai ser a subtração do sinal da água pelo da gordura. Então, todo lugar que você tiver igual quantidade de água e de gordura, o sinal vai ser praticamente zero. Então, é aquele artefato que a gente já viu, que é o artefato de Chemical Shift do tipo 2. Toda transição, repara, gordura abdominal e fígado. Fígado tem muito mais água, gordura visceral é praticamente gordura. Então, essa transição vai ter hipossinal. A mesma coisa, gordura do subcutâneo com musculatura da parede abdominal. Também vai dar artefato de Chemical Shift do tipo 2. Outra coisa interessante dessa sequência é que, se você tiver esteatose hepática, o sinal vai cair. O sinal no in phase vai ser alto e no out phase ele vai cair, porque o sinal da gordura vai subtrair o sinal da água. Lembrando sempre que, como é uma subtração, o sinal do fígado vai ser o menor possível quando a quantidade de água e gordura for igual, 50% a 50%. Agora, se a esteatose for muito acentuada, for mais do que 50% do sinal total,
quando a gente subtrair, o sinal não vai cair tanto, porque vai preponderar o sinal da gordura. Da mesma forma, num fígado não esteatótico, o sinal também não vai cair, porque prepondera o sinal da água. Então, só uma regrinha para a gente ter em mente. Essa sequência em phase-out-phase pode ser usada para detecção, e ela é usada para detecção de esteatose, mas tenha em mente que se a esteatose for muito acentuada, não vai ter queda de sinal do in-phase para out-phase. Isso aqui é um pitfall dessa sequência. Então, além da sequência dual gradient echo, que foi essa que a gente viu, existe também a spoiled gradient echo. Nessa sequência, é uma sequência gradient echo normal, só que no final a gente tem um gradiente que anula a coerência transversal. Então, lembra lá, o sinal transversal ele é o sinal relacionado à constante de tempo T2. Então, se você, sempre ao final de cada tempo de repetição, você anula a coerência transversal, você vai suprimir totalmente o sinal T2 dessa sequência que está vindo do paciente, e aí isso faz com que a gente produza imagens que são ponderadas em T1. Tá? Então, como antes de cada pulso de radiofrequência do pulso seguinte, a gente vai anular o componente transversal, a gente suprime o sinal T2 e a gente só vai medir sinal T1. Esse daqui é um exemplo. É uma sequência que é muito utilizada no abdômen para fazer as séries pós-contraste. Né? A gente pode fazer ela pré ou pós-contraste, e aqui está um exemplo em que a gente fez ela pós-contraste. Então, só para lembrar, na ressonância magnética, o sinal sempre vai ser proporcional à densidade de prótons. Isso é uma constante em todas as sequências. Quanto mais próton, mais hidrogênio tiver no tecido, maior vai ser o sinal. Isso independe de qualquer outra coisa. Na sequência gradiente eco especificamente, o tempo de eco vai controlar a ponderação T2 estrela, e aí vai surgir um parâmetro novo que a gente não tinha visto ainda, que é esse flip angle, que é o ângulo que a gente vai colocar no pulso de excitação. Aquele pulso que era de 90 graus lá na spin echo e que aqui é variável. Esse flip angle ele vai controlar a ponderação T1. De certa forma, a gente pode considerar que o flip angle ele é para a sequência gradiente echo o inverso do que o tempo de repetição é para a sequência spin echo. Ah, Felipe, como assim? Vamos ver aqui como que isso funciona. Daqui a pouco a gente chega no flip angle. Vamos analisar primeiro o tempo de eco. O tempo de eco é exatamente a mesma coisa da sequência spin echo. Se você tem um tempo de eco curto, você vai ponderar a sequência em dp ou T1. Né? Se você tem um tempo de eco longo, você vai ponderar ela em T2. Nesse caso aqui, T2 estrela. Então, basicamente, essa é a relação. É a mesma da sequência spin echo. Agora, o flip angle é assim. Se você tiver um flip angle curto, você vai deixar a sequência mais ponderada em densidade de prótons ou T2 estrela. Enquanto que se você tiver um flip angle mais longo, você vai ponderar ela mais em T1. Então, repara que isso aqui é o inverso do tempo de repetição lá na spin echo. Lembra, o tempo de repetição, quanto maior, mais ponderado em dp e T2. E quanto menor o TR, mais ponderado em T1. Você pega a mesma ideia, só que inverte o aumentar ou diminuir para o flip angle. Né? Flip angles maiores, ponderado em T1, flip angles menores, ponderado em T2 estrela ou dp. Né? Lembrando também da diferença que, como é uma sequência gradiente eco, ela vai ser ponderada em T2 estrela e não em T2. Esse daqui é um programa que a gente fez aqui na Unifesp para poder simular como que fica a imagem e como fica a ponderação se você mudar o tempo de eco ou o tempo de repetição, o flip angle. Né? Então, repara que quando a gente aumenta o tempo de eco, aumenta a ponderação T2 estrela. Se a gente diminui ele, fica mais dp. Enquanto que o flip angle, se você aumenta ele, ele fica mais ponderado em T1. Se você diminui, você deixa ele ponderar em dp ou T2, dependendo do tempo de eco. Tá? Esse vídeo aqui, vocês podem depois pegar aí e voltar para poder brincar com isso e ver como é que fica a imagem. Basicamente, o que a gente fez foi pegar uma sequência multi-eco, né, que tinha todos esses ecos aqui, e escanear o paciente com vários flip angles diferentes.
E aí a gente consegue montar essa matriz e consegue variar aqui todos esses dois parâmetros. Bom, então já vimos a sequência Spoil Gradient Echo e a sequência Dual Echo ou Multi-Echo. Agora a gente vai partir para uma terceira, que são as sequências Truth ou Fiesta. Esses nomes são nomes comerciais, tá? Mas, assim, do ponto de vista técnico, essas são sequências Steady State, coerentes e balanceadas. A gente já vai chegar lá no que é isso, tá? Steady State sequência em estado estacionário, em que o sinal atinge o estado estacionário. E balanceadas, balanceado significa o seguinte: dentro de um mesmo tempo de repetição, a defasagem e refasagem dos gradientes, das bobinas de gradiente, faz com que no final a defasagem seja nula, dentro de um mesmo tempo de repetição. Isso é o que é uma sequência balanceada. E essa sequência, o sinal dessa sequência é proporcional a esses valores aqui, ó. É proporcional ao valor de K, ao ângulo do flip angle, que é o pulso de radiofrequência de excitação. Ele é proporcional ao tempo de repetição, ao valor de T1 do tecido, é proporcional ao tempo de eco. Então, depende desses fatores todos. E na prova, a gente vai cobrar que vocês resolvam essa equação aqui. É uma equação bem simples de resolver, então, assim, anote isso aí que isso aqui vai cair em prova, certo? Agora tem um detalhe: quando eles fazem essa sequência aqui, eles fazem com que o tempo de eco seja exatamente o valor do tempo de repetição dividido por 2, a metade do tempo de repetição. E eles fazem isso porque se você criar essa condição de contorno aqui, e colocar esse valor nessa equação, essa equação vira essa de baixo. E o interessante dessa equação de baixo é que você faz com que o sinal dessa sequência seja proporcional a T2 sobre T1. Tá? Ou seja, ela é proporcional a 1 sobre T1 sobre T2. E no final das contas é T2 sobre T1. Ou seja, essa sequência ela não é nem ponderada em T1 nem em T2. Ela é ponderada, ela é proporcional ao valor do T2 dividido pelo T1 daquele mesmo tecido. E na prática, a gente sabe que se você pegar vários tecidos, gordura, água, cérebro, fígado, se você pegar o T2 desse tecido e dividir pelo T1 do mesmo tecido, esse número total vai dar alto para a água, muito alto, e em seguida para a gordura, mas mais alto para a água. Ou seja, são sequências muito boas para ver líquido. Elas não dependem do T2, do T2 estrela, então elas dependem do T2, se você olhar nessa fórmula. É uma sequência gradiente eco estranha, é uma sequência gradiente eco esquisita. Por quê? Geralmente gradiente eco é ponderado em T2 estrela, essa aqui não, essa aqui é ponderada em T2, tá? T1, relação T2 sobre T1. Então, por isso ela é chamada de sequência híbrida. São muito rápidas. Então, ela é ponderada em T2 sobre T1, basicamente, e ela é muito sensível a líquido, de forma geral. Então, aqui está um exemplo. Ó. Repara que o líquido dentro da vesícula biliar está muito branco, a gente consegue ver veia cava, consegue ver líquido dentro da aorta, consegue ver líquido dentro das vias biliares. E repara que a gordura aqui, a gordura visceral, também está um pouquinho clara, a gordura no subcutâneo, mas não tão branca quanto o líquido parado. Então, só para vocês terem essa ideia, essa sequência ela faz parte de um grupo de sequências que a gente chama de Bright Blood Imaging, que são imagens em que o sangue fica branco, né, mesmo tendo fluxo. Diferente de um outro grupo de sequências que é chamado de Black Blood Imaging, em que dentro do vaso sempre fica preto. Né, mas é só um conceito a mais para a gente guardar. Essa sequência aqui ela se enquadraria dentro da Bright Blood Imaging. Essa tabela aqui é outra coisa que vai cair na prova, né? Então vocês vão ter que decorar. A gente vai perguntar qual é o nome na Philips da sequência gradiente eco com spoiler de radiofrequência. Aí você vai lá, ó. Gradiente eco com spoiler de radiofrequência, na Philips é T1 FFE. Certo? Então podem decorar para a prova aí esses nomes todos também. Aqui só para mostrar, ó, sequência gradiente eco balanceada, coerente,
Na Siemens chama TrueFisp, na GE chama Fiesta, né, que são essas duas que a gente viu agora, Bright Blood Imaging. E a gente tem também sequências variantes gradiente eco em 3 dimensões com spoiler de gradiente. Lembra lá, quando a gente tem spoiler, a gente anula o componente transversal, que é o componente relacionado ao T2. Então essas sequências são muito ponderadas em T1. Na Siemens ela chama Vibe, na GE chama FAME ou Lava. Né? E essas sequências são basicamente sequências ponderadas em T1 que a gente usa para fazer o T1 pós-contraste. Faz o pré e o pós-contraste, pode fazer subtração do pós-contraste para o pré, para ver só o que realçou também. Só para a gente poder se situar aqui. Foi bastante conceito novo, talvez, para quem nunca estudou isso, mas não se preocupa, se precisar volta no vídeo, assiste de novo. Hoje o que a gente viu foi a ideia do protótipo da sequência gradiente eco. É claro que não, do ponto de vista físico mesmo, a gente não viu muitos detalhes, é mais a aplicação disso para a gente na prática, o que isso importa para a gente como radiologista. E a gente viu também algumas das derivações principais da sequência gradiente eco. Então, só para a gente resumir toda a aula, e aí agora, para quem não percebeu, aquela hora que eu falei que era para decorar as coisas para a prova é mentira, tá, gente? A gente não vai cobrar aquilo na prova, não. O mais importante que a gente quer que vocês guardem está aqui nesse resumo. Então, vamos só rever aqui. Lembra aí alguns exemplos de sequências gradiente eco que a gente viu na aula. Tenta lembrar o nome dessas sequências, não o nome comercial, mas assim, a descrição dela. A gente tem a gradiente eco pura, a gente tem também a multi-eco, né, ou a dual eco, que é quando a gente tem só acolhe só 2 ecos. A gente tem a spoil gradiente eco, que é a que anula o componente transversal, então, portanto, ela é ponderada em T1. E a gente tem as sequências híbridas, como, por exemplo, Truth e Fiesta, que são as sequências balanceadas. As sequências gradiente eco, elas usam um pulso de radiofrequência de excitação, que geralmente é bem menos do que 90 graus, e depois, em seguida, um gradiente de defasagem e refasagem, em vez de usar o pulso de refocagem de 180, que é o da spin echo, né? O tempo de eco é curto, o tempo de repetição também é curto e a aquisição é muito rápida por conta disso, porque os dois são muito curtos. É claro que o tempo de eco a gente vai variar para mudar a ponderação, mas a princípio ele é extremamente curto. Ele tem que acontecer dentro do tempo em que ocorre aquele FID, que é o Free Induction Decay. São 2 artefatos que são bastante comuns nas sequências gradiente eco. Um deles é o artefato de susceptibilidade magnética e o outro qual que é? Artefato de Chemical Shift, especificamente o Chemical Shift tipo 2, porque o Chemical Shift tipo 1 também acontece na spin echo. As sequências multi-gradiente eco têm tempos de eco o quê? Diferentes, né? Ela tem vários tempos de eco. Se for na dual gradiente eco, ela vai ter 2 tempos de eco diferentes. As sequências spoil do gradiente eco adquirem essencialmente imagens que são ponderadas em quê? Como anula, lembra lá, anulou o componente transversal, ela vai ser ponderada em T1. E as sequências híbridas que a gente viu nessa aula são sequências que são muito rápidas, sensíveis a fluxo, né, como a Truth, por exemplo. Agora, só 2 últimas perguntas. O FID, que é o Free Induction Decay, ele decai de acordo com qual constante de tempo? T1, T2, T2 estrela, ou isso depende do tempo de eco ou do tempo de repetição? Vamos lá, como a gente está vendo sequência gradiente eco e a gente vê que a maioria delas é ponderada em T2 estrela, ela é ponderada em T2 estrela porque a gente está defasando e refasando o sinal desse FID, Free Induction Decay. Então, portanto, ele decai com a constante T2 estrela. Agora, essa pergunta é super importante, assim, essencial, do ponto de vista de conceito físico em ressonância magnética, né? Num tecido, qual desses tempos de relaxamento é sempre mais curto? O tempo de relaxamento T1, T2, T2 estrela, ou T1 sempre é igual a T2, ou não dá para saber, depende do tecido? Essa pergunta pode dar dúvida. Pode dar dúvida pelo seguinte motivo.
alguém pode falar assim, ah, Felipe, o T1 e o T2 da gordura é diferente do da água, que é diferente do cérebro, que é diferente do fígado, que é diferente de um tecido para o outro. Logo, eles também devem ter T2 estrelas diferentes, certo? Isso é verdade. O único detalhe é que a ordem de grandeza do T1, do tempo de relaxação T1, geralmente é muito maior. Da ordem de centenas, milhares de milissegundos, ou seja, da ordem de segundos, digamos assim. Né? Um pouco menos do que um segundo, um pouco mais que um segundo. Isso o T1. O T2 geralmente é da ordem de milissegundos, dezenas, centenas de milissegundos. Ou seja, já é fração de segundo o T2. Já o T2 estrela é na ordem de milissegundos só. Então, assim, ele é extremamente mais rápido, ele decai muito, muito mais rápido. Então, não tem sobreposição. T2 estrela é sempre o tempo de relaxação mais curto de todos, não, independente de qual seja o tecido. Tá? E como a gente colhe a sequência gradiente eco durante o decaimento T2 estrela, essas sequências são extremamente rápidas por conta disso. Bom estudo para vocês, boa prova. Se tiverem qualquer dúvida, pode mandar e-mail para mim que eu respondo. Fico à disposição de vocês e até a próxima aula.